nessa manhã deliciosa, de friozinho, mas olha que sol maravilhoso, lá fora deve estar uma delícia já. Ainda está chegando as pessoas, então hoje eu resolvi começar pelo fim. Eu vou começar lendo uma história que eu já li aqui nessa casa também, já uma vez, para outro assunto. E eu vou começar por essa história, enquanto as pessoas estão chegando. O tema da historinha é Homem Feliz. Narra antiga lenda que certa vez um rei adoeceu gravemente. O tempo transcorria e seu estado de saúde somente ficava mais complicado. As tentativas médicas não funcionavam. Estavam a ponto de perder a esperança quando uma velha criada falou: "Eu sei de uma forma para salvar o rei. Se vocês puderem encontrar um homem feliz, tirar-lhe a camisa e vesti-la no rei, ele se recuperará." Ao obter tal informação, o rei enviou seus mensageiros a todos os cantos do reino à procura de um homem feliz. Eles cavalgaram sem descanso por aldeias, vilarejos e não encontraram um homem feliz. Ninguém estava satisfeito. Todos tinham uma queixa a fazer. Aquele alfaiate estúpido fez as calças muito curtas. Ouviram um homem rico dizer: "A comida está péssima, este cozinheiro não consegue fazer nada direito", reclamava outro. "O que há de errado com nossos filhos? Só fazem tolices", resmungava um pai insatisfeito. "O teto está vazando, a situação financeira está péssima. Será que o governo não pode dar um jeito nessa situação?" Essas e outras tantas queixas eram o que os mensageiros do rei ouviam por onde passavam. Se um homem era rico, não tinha o bastante. Se não era rico, era culpa de alguém. Se era saudável, havia uma pessoa indesejável em sua vida. Se tinha uma boa família, a gripe o estava infelicitando. Enfim, naquele reino, todos tinham algo do que reclamar. O rei foi perdendo a esperança de ficar bom. Então, de forma inesperada, numa noite em que seu filho cavalgava pelos campos, ao passar perto de uma cabana, ouviu alguém dizer: "Obrigada, Senhor. Concluí meu trabalho diário e ajudei meu semelhante. Comi meu alimento e agora eu posso deitar-me e dormir em paz. O que mais poderia desejar, Senhor?" O príncipe exultou de felicidade, encontrara por fim um homem feliz. Chamou seus homens e lhes ordenou que fossem à cabana, pagassem ao homem o que quisesse e trouxessem a camisa dele para o rei. No entanto, quando os enviados entraram na cabana para conseguir a camisa do homem feliz, descobriram que ele era tão pobre, que não tinha nenhuma camisa para vestir. A maioria de nós reclama de tudo o tempo todo, né? A maioria de nós. É a chuva, é porque está quente, é porque eu tropeço, é porque o outro é mal criado, é porque o outro é do mal. Eu estou assim por isso. Tudo nós damos, pensamos que a culpa é do outro, é do tempo, é do dinheiro, é do que quebrou. Assim, a nossa vida é assim. E a gente deixa passar, às vezes, o dia, a semana, o mês, porque você está reclamando de alguma coisa que falta, sem dar valor para aquilo que você tem. Né? Então, nós precisamos compreender por que estamos aqui. Qual é o nosso papel? Né?
porque nascemos, porque trabalhamos, porque temos aquela família. Nós estamos hoje aqui no Repaz, esta casa que segue a doutrina espírita, Allan Kardec, que traz muitas respostas para a nossa vida. Às vezes, você não tem problema nenhum, você cria o problema, né? Porque a lâmpada queimou, mas eu tenho a lâmpada nos outros lugares da casa, eu não estou no escuro. Hoje eu não posso comprar a lâmpada, quando eu puder eu troco a lâmpada, né? Então, nós temos o hábito de criar os problemas. Às vezes você está na paz, na tranquilidade, e acontece qualquer coisa, e aí você fica de mau humor o dia todo. Aí você culpa alguém da sua casa, aí você reclama, você já sai para trabalhar de mau humor. Então tudo que acontece lá fora te traz um grande problema, né? Quando nós compreendemos que nada é por acaso, que tudo tem um porquê, que não estamos sozinhos, jamais estamos sozinhos, e que nós precisamos acreditar em Deus nosso Pai. Você muda até o ar que respira dentro da sua casa. Porque nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós somos felizes e não damos a importância para a nossa felicidade. Quantos de nós almejou tantas coisas que já conseguiram, mas depois passa um tempo, você quer mais, você já quer outra coisa, você nem se refez daquilo ainda, mas você já pensa na outra situação que você gostaria de ter. Quando Jesus passou pela terra e ele convidou pessoas humildes, os pescadores, né? Alguns até cobradores de impostos que não estavam satisfeitos em ter aquela vida, mas queriam uma nova vida, se modificar. Ele convidou para segui-lo. E quando ele convidou esses homens humildes para segui-lo, ele tinha um propósito. E ele sempre diz que ele não veio para quem tinha saúde, ele veio para quem era doente. Ele veio para aquele humilde, para que ele se fortalecesse, para que ele começasse a seguir os seus ensinamentos, para transformar. Por quê? Só quem vive na dificuldade, que passa por muitos problemas, é que compreende o que é o real motivo da felicidade. É que compreende que tem que fazer a diferença na vida da sua família, na vida dos colegas de trabalho, na escola, na casa espírita, onde quer que ele seja colocado. É isso que Deus espera de todos nós. E Deus ouve as nossas preces. Os anjos que trabalham para o nosso Deus Pai ouvem as nossas preces. E nós temos que acreditar nisso. Muitas vezes as dificuldades que nós passamos, Deus não vai modificar a dificuldade, porque Ele quer modificar você. A intenção não é facilitar, Ele quer que você aprenda. Quando nós temos e passamos por uma dificuldade, um problema grande, que você acredita que não vai conseguir, eu não tenho mais força para isso, tem, né? A música fala, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Deus é nosso Pai. E nós aprendemos com Jesus que Deus está onde? Dentro de nós. Nós já nascemos, renascemos, reencarnamos várias vezes. E cada vida que nós temos, cada maneira que chegamos, seja homem, mulher, nós
vamos vencendo aquilo que nós tivemos em outras vidas e combinamos de vir e resolver nesta nova vida. Nós não sabemos do nosso passado, graças a Deus. Mas se nós estamos enfrentando algo muito difícil, tem um motivo, tem um porquê. Quando nós aprendemos a aceitar, compreendendo que toda dor e sofrimento é para o nosso entendimento, é para que nós consigamos compreender que aquilo é necessário para nós. Não é castigo, nunca foi. Deus não castiga, né? O homem é que cria os grandes problemas. Nós não sabemos quem fomos. Nós não, com certeza, se estamos aqui nesse mundo de provas, de expiações, santinhos nós ainda não somos. Mas estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. Então, quando você levanta, agradece a Deus pela sua noite. Obrigada, Senhor, abri os meus olhos e tenho um dia pela frente. Eu gosto de lembrar a todos vocês que cada dia é uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade. O dia de ontem foi difícil, passei por muitas dificuldades, sofri, chorei e me distanciei de Deus. Não lembrei que eu não estou sozinha. Mas hoje eu acordei e eu agradeço a Deus por abrir os meus olhos e seguir para o meu trabalho. Ainda que simples, que eu me dedique o dia inteiro, mas Ele me faz eu ter aquilo que eu necessito com humildade e com a paz dentro do meu coração. Eu consigo me sustentar. E isso é o necessário. Todo o mais nós vamos criando. É proibido ter sonhos? É proibido progredir? É proibido? Não. Pelo contrário. Se você tem condições de auxiliar outra pessoa, se você tem condições de fazer algo bom por alguém, faça. Não é? Se nós não temos condições financeiras, mas temos o poder da boa palavra, do consolo, né? De dizer assim, creia em Deus, creia em Jesus. Por isso, não interessa a religião escolhida. O que interessa é que você seja uma pessoa do bem e que você faça o bem, né? Como os apóstolos fizeram. Os apóstolos, quando começaram a seguir Jesus, era para viver com Jesus, aprender com Ele sobre perdão, misericórdia, amor, porque a lei que nós seguimos é a lei do amor. Não existe outra lei. Agora, o mundo é difícil? O mundo é muito difícil. Nós passamos por provas difíceis? Passamos. Às vezes numa guerra, às vezes numa doença, às vezes, como todos nós tivemos que passar juntos por uma pandemia, que de tempos em tempos acontece, e isso com certeza é para que cada vez mais a gente evolua, né? Ele espera que nós tenhamos misericórdia. Muitas vezes a gente se preocupa também em fazer o bem fora da nossa casa e esquecemos de cuidar dos nossos, né? E quando você tem alguém para cuidar, se doe, cuide. Deus espera que sejamos bons pais, bons filhos, bons amigos, boas pessoas, bons maridos, boas esposas, bons irmãos. Deus espera isso de nós. Tudo aquilo que chega
e que nós temos que passar, que passemos, acreditando que é para o meu melhor, tentando compreender por que eu tenho que passar por isso, por que eu estou passando por isso, né? Tem aqueles momentos que nós somos tão felizes que parece que tudo acabou, mas aí vem de novo alguma outra situação que você precisa passar. Isso nós vivemos por necessidade do espírito, né? Então isso dentro da nossa doutrina espírita é o que nos fortalece. Sim, tá difícil, eu estou passando, mas eu venho aqui nesta casa, eu recebo as bênçãos dos bons espíritos, eu escuto bons conselhos, eu passo por tratamentos. Os tratamentos vão me curar? Vão curar o seu espírito. Mas você tem que fazer aquilo que é sua obrigação, que é se cuidar, que é fazer tudo direitinho, que é amar ao próximo. Tudo isso fortalece o seu espírito e com certeza você melhora. Mas não é chegando aqui que seus problemas vão ser resolvidos. Tem a sua parte. A sua parte. Como você é, né? O que você faz quando sai daqui desta casa? Eu escutei quando eu cheguei a Márcia e o Wagner lendo uma história. E justamente a história falava, né? Da pessoa que quando saía da casa espírita, opa, voltava a ser quem realmente era, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Não é só aqui que nós nos confraternizamos, sorrimos, nos abraçamos, desejamos o melhor. A nossa grande prova é quando colocamos o pé lá fora. Seja para voltar para a nossa casa, seja para ir para o trabalho, não interessa. Então, aquilo que nós recebemos aqui é alimento espiritual, alimento para a nossa alma. E aí nós temos que com esse alimento, que dentro daquilo que eu conseguir compreender, eu vou colocar em prática, né? Essa é a nossa parte. É quando nós compreendemos que nós precisamos fazer a diferença e nos esforçarmos. Nada acontece sem o meu esforço. Não adianta ter tantos irmãos orando por mim, me dando paz, vibrando por mim, dando os conselhos, né? Se eu não me modifico. Eu preciso me modificar. Esse irmãozinho da história, ele era muito feliz, porque ele compreendia a vida. Ele tinha aquilo que ele necessitava ter para viver. E ele estava sozinho na cabana. Não diz que ele tem uma família, mas ele estava feliz, porque ele sabia aproveitar o que a vida traz para ele. Eu vejo muitas pessoas que precisam aprender a meditar, para aprender a se concentrar durante uma prece, durante um trabalho espírita. É importante aprender a se fechar para dentro de si. E cada um tem o seu jeito de fazer isso. Cada um descobre o seu jeito de fazer isso. Às vezes, na bagunça, num barulho, numa confusão, a gente consegue orar, porque ninguém sabe que eu estou orando. Ninguém sabe o que passa no meu pensamento, né? Então, isso são escolhas que nós fazemos. Você está no meio de um lugar onde está tendo uma discussão, uma conversa difícil, brigas até, né? Mas ali você escolhe: eu entro na briga ou eu faço uma prece, peço que os bons espíritos venham aqui e acalmem os ânimos. Essa é a diferença do bom espírita. O bom espírita, ele é pacificador. Ele não entra na confusão. Às vezes você tem vontade de apaziguar.
E para você apaziguar, você tem que falar alto, que é para as pessoas te ouvirem. E aí você acaba entrando naquela energia muito ruim, né? Isso não é bom. Então, para nós, não é problema algum fazer uma oração quando você está no meio da confusão. E nunca nós podemos resolver as coisas com o fígado, né? A gente tem que resolver as coisas com o coração. O que sai do coração e não na hora da raiva. Todo esse aprendizado é para trazer para essa história. Nós precisamos sempre nos conectar a Deus. Ele existe, a gente não vê, mas Ele está dentro de nós. Ou seja, tudo que nós já aprendemos em outras vidas está aqui dentro de nós, como se fosse um chipzinho do computador. Não tem a memória do computador? Nós também temos essa memória, mas não sabemos. Então, por isso que muitas vezes certas coisas acontecem e você toma uma atitude, nossa, que você nem imaginava que ia ter. Mas você tem, porque você já viveu isso em algum outro momento e aprendeu. Então, nós precisamos sempre compreender que o que nós precisamos, na verdade, é nos fortalecer espiritualmente, amorosamente, cuidar de quem é próximo de nós, não estou falando família só, próximo, quem estiver próximo de mim, né? Alguém chegou perto de mim e veio pedir um conselho, uma ajuda, ou simplesmente começou a falar. Eu vou emprestar o meu ouvido. E se eu tiver condições, eu vou dar uma palavra de consolo, né? Então existem muitas formas da gente usar a nossa misericórdia. Usar a nossa misericórdia. É tão difícil você cuidar de alguém doente da sua família. É muito difícil. Porque aquela pessoa, às vezes, está cansada do que está vivendo. E não se conforma de ter que passar por aquilo que está passando, né? Eu estou num momento assim com meu pai. E sabe como que eu consegui mudar a forma dele de pensar e acalmar? Orando com ele, fazendo o evangelho. Então, às vezes eu chego e ele fala assim, você já rezou hoje? Eu falei, eu já, e o Senhor? Então, aí nós oramos juntos. Foi acalmando ele. Porque é difícil uma pessoa que sempre fez tudo independente, né? Que não depende de ninguém, um belo dia tudo muda. E aí vira dependente igual um bebê, mas tem consciência, é complicado. E aí você tem que ter paciência. E todos da família que se revezam cuidando dele, também. Então eu costumo dizer assim, quem cuida de alguém precisa ser cuidado também. Porque senão fica doente, né? Então, uma forma de muitas vezes a gente não ter muito o que fazer lá fora, não ter tempo para se cuidar, é vir aqui no Repasse, domingo de manhã, ouvir uma palestra, ouvir uma mensagem, né? Receber as energias dos bons espíritos da casa, se fortalecer para continuar a jornada lá fora. Tem momentos que essa jornada é muito difícil e complicada, mas haverão os momentos que Deus te coloca assim, sabe, às vezes um abraço que vem do nada, um beijo que vem do nada, um sorriso, o cachorrinho que veio brincar com você do nada, porque prestou atenção em você, né? Esse sol que chega para aquecer a gente hoje de manhã. A gente tem que olhar para o céu, sabe? Porque quando a gente está com os problemas, você anda olhando para o chão. Você às vezes nem presta atenção e tropeça. Então, a gente precisa
Eu estou aqui na direção da porta, eu estou vendo uma árvore, um muro cheio de plantinha verde, e o sol batendo. Eu acho isso maravilhoso. A gente tem essa beleza toda em volta da gente, mas a gente não presta atenção. A gente presta atenção, tem uma mensagem de Natal muito antiga e que fala das belezas de Natal, da montagem da árvore, me lembrei agora. E aí, quando a família toda arruma a árvore para receber o pai, que trabalhou o dia todo de Natal, chega de noite para casa, quando ele entra e vê a árvore montada, ele reparou numa luzinha que está queimada. Ele não reparou na alegria que foi a família montar aquela árvore, arrumar para ele, né? A beleza daquilo tudo arrumado, com enfeites feitos pelas crianças. A história é muito bonita, mas na verdade o final da história é essa. Eles passaram o dia preparando as boas-vindas para o pai que ia chegar depois de um dia difícil. E esse pai, quando entra, reparou na luz queimada. E quantas vezes a gente faz isso? Todo dia, toda semana. Repara justamente no nada, mas no inteiro, no esforço, no amor que aquelas pessoas tiveram com a gente não presta atenção, né? Então, a mensagem que eu trago hoje, que é Dia dos Pais, né? Que tem pais muito maravilhosos, todos nós tivemos pais, cada um de um jeito, e cada pai pôde dar aquilo que podia dar, né? Mas nós temos os pais de hoje que estão aqui, que se dedicam aos seus filhos. Todos nós já tivemos os nossos, temos, né? O meu ainda está encarnado, mas o do Marcos não está. Então, todos eles hoje, eles precisam receber de nós todo o amor. O que nós aprendemos na doutrina espírita? Tem muitas pessoas que hoje, adultas, passam por problemas e se reportam que hoje passa dificuldade por causa dos pais que tiveram. E não é isso, né, gente? Não é isso. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós aprendemos com os maus exemplos também. Nós aprendemos com bons exemplos e maus exemplos. Quando nós temos pessoas na nossa família difíceis, nós aprendemos com essas pessoas. Nós aprendemos o que não fazer. Nós aprendemos com alguém que foi muito difícil para a família, que quando eu for adulto, eu vou ser totalmente diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou abraçar, eu vou dizer eu te amo, eu vou cuidar, né? Quem tem pai como o meu, na idade, né, mais avançada, sabe que eles vieram de um outro momento, que era um momento que não tinha muito isso do abraço, do dizer eu te amo para o filho, não era assim, né? Mas nós fomos evoluindo e nós fomos aprendendo a importância do amor. E nós aprendemos nessa doutrina como é importante cuidar daquilo que é nosso e de quem é nosso. E nós precisamos lembrar também que nós plantamos sementes. Então, às vezes, histórias antigas que trazem tristeza para o nosso coração, ou que às vezes a gente comenta e que não fomos felizes naquele tempo, hoje nós temos a condição de fazer diferente e de plantar. Então, dentro da doutrina espírita, a gente aprende que a nossa vida futura depende do que fazemos hoje, né? Então, no hoje, nós temos que fazer e dar o nosso melhor, porque lá na vida futura, nós vamos receber. Se eu plantei sementes ruins,
eu vou receber frutos ruins. Se eu plantar coisas boas, eu vou receber coisas boas. Então, nós temos que cada vez mais prestar atenção nessas mensagens que recebemos aqui nessa casa da doutrina espírita, né? E no dia de hoje é o que eu desejo a todos vocês, né? Que nós possamos cada dia nos transformarmos, lembrarmos o que Deus, nosso Pai, espera de nós, a nossa misericórdia com o nosso irmão, com o nosso próximo. E tudo que nós, a partir de hoje, fazemos, nós vamos colher lá no futuro. O futuro na vida espiritual. Então, se eu quero encontrar meus amores, continuar estudando, aprendendo na casa do nosso Pai, quando terminar nossa vida, nosso tempo terreno, eu preciso plantar hoje, né? Então, as sementes que eu vou colher, eu estou plantando hoje. Por isso, as ações, os pensamentos, as palavras dizem quem nós somos, né? Então, nós precisamos nos modificar. Ainda temos muitas coisas para modificar, muitas. Então, que a gente deixe o homem velho com as manias que a gente tem, com as teimosias que ainda a gente tem, com as dificuldades que a gente tem de perdoar, de amar, de perseverar, né? Para trás. E aí, a partir de hoje, com essa luz desse sol maravilhoso, eu começo a minha mudança, o meu pensamento. Eu estou pensando numa coisa ruim, estou lembrando de coisa ruim e pensei mal de alguém. Muda esse pensamento, muda, faz uma prece, mas não traga para dentro do seu coração pensamentos ruins. Não faça o que você não quer que faça para você. Ok? Um feliz Dia dos Pais para quem tem seus pais, para quem é pai, avô, né? Que seja em família, que sejam sempre lembrados pelas boas coisas, porque nós precisamos ser lembrados pelo que fazemos de bem e de bom para as pessoas, né? É assim que todo mundo quer ser bem lembrado, não é? Então eu desejo isso, uma semana abençoada, que vocês continuem vindo cada vez mais nesta casa, que vocês se iluminem, que vocês compreendam, né? E quanto mais vocês compreenderem, mais em paz vocês vão ficar, mesmo com os nossos problemas e dificuldades, ok? Muito bom dia a todos e uma semana abençoada.